Oi, gente, tudo bem? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, tá bom? Ativa aí o sininho. E para aqueles que já são inscritos, né, vamos com a gente, né? Vamos continuar aprendendo mais da palavra de Deus. Eu vou estar ensinando, tá bom? A lição da EBD, é a lição de número 3, tá bom? O batismo no Espírito Santo. O texto áureo está escrito assim, Atos capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, né? Depois, em Atos, né, falado sobre o Pentecostes, né, que é a descida do Espírito Santo, na onde muitos foram batizados, né, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, prática está assim. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Ou seja, a Bíblia, né, em várias ocasiões, em vários momentos, fala sobre o batismo no Espírito Santo. Na leitura diária, né, de segunda a sábado, tem muitas referências bíblicas sobre o batismo no Espírito Santo, certo? Então, é uma experiência, né, espiritual que o crente acaba vivenciando, né, digamos assim. Na introdução, o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é uma busca de aproximação de Deus, de um Deus pessoal e real. Então a lição vai estar falando, né, sobre o batismo no Espírito Santo, que é uma verdade, né, revelada nas Escrituras, e que o batismo é ainda mais uma aproximação, né, do cristão com Deus, né? Então é o cristão sentir ainda mais a presença de Deus, né? Então todos nós que aceitamos a Cristo, aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, certo? O Espírito Santo de Deus começa a habitar em nosso ser, porém o batismo no Espírito Santo é diferente, conforme a lição vai estar falando aqui, ó. O que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Né? Quando a gente aceita a Deus, a gente está no caminho, né, da salvação, da santificação. Já o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é uma outra coisa, né? É um revestimento de poder, digamos assim. O fenômeno do Pentecoste. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber o poder do alto e a promessa de meu Pai. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida que a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo, no presente contexto se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito Santo, né? Então, Pedro vai estar afirmando sobre o que é o batismo no Espírito Santo, ele mesmo é cheio, né? E na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas aceitam a Deus, né? Conforme ele cheio do poder de Deus. É igual ao livro do Atos dos Apóstolos, né? Muitos teólogos afirmam que deveria ser Atos do Espírito Santo, né? Porque os apóstolos, os discípulos não seriam capazes de fazer o que fizeram, de pregar, de ensinar, de serem mortos, né? Sem ter a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles, né? Porque
dá para ver muita diferença do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, né? Exemplo, Pedro, antes dele ser batizado, né, no Espírito Santo, ele negou Jesus 3 vezes, né? Ele ficou com medo, ele traiu Jesus. Já com a descida do Espírito Santo, ele já se tornou mais corajoso, começou a pregar. Então essa é a diferença, né, que a gente vê que o Espírito Santo de Deus nos dá, né? Ele nos dá ousadia, nos dá vontade de procurar conhecer mais a vontade de Deus. Então o Espírito Santo ele nos ajuda, né, na caminhada cristã. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Quem não tem o Espírito Santo, tem uma parte aqui, sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia do Pentecoste. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes, e isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Conversão é quando a pessoa muda, digamos assim, o rumo da sua história, muda a sua vida, né? Se converte a algo, né? Nesse caso aqui é o cristianismo. E aqui mostra que é diferente ser batizado no Espírito Santo e a salvação. Uma coisa é a salvação, outra coisa é você ser batizado no Espírito Santo, certo? Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecoste e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens, mulheres, jovens, idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos foi dado, certo? Na lição anterior a gente viu que Jesus disse que enquanto ele não fosse, o Espírito Santo não iria vir aqui, né, para a terra, habitar na gente. Então, Jesus precisou ir para que o Espírito Santo viesse. E desde então, o Espírito Santo está em nossas vidas, está em todo aquele que acredita em Deus, que quer mais de Deus, o Espírito Santo habita, né, naquela pessoa. Então, a finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino, como o poder para uma vida santa e serviço eficaz, a pureza ou a santificação, simbolizada pelas línguas de fogo. Então, com o Espírito Santo, a gente tem o quê? Tem uma vida mais santa, né? A gente acaba prestando mais serviço na obra do Senhor, evangelizando, tendo mais ousadia, mais sabedoria, né? E pureza, santificação. E o batismo, né, no Espírito Santo, um dos sinais que a pessoa é batizada no Espírito Santo é as línguas, né? Capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito Santo, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação. Isto é revelado dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Então, muitas das vezes, as pessoas só conseguem realizar milagres
né, se tiverem o Espírito Santo de Deus na vida, profetizar, pregar, cantar, né, com unção, se tiver o poder do Espírito Santo na vida dela. Uma necessidade real e atual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Então, para receber, né, o batismo no Espírito Santo, a pessoa precisa ter arrependimento, precisa ter fé, né, acreditar no Espírito Santo, ter paciência, orar bastante, né, para receber o Espírito Santo na sua vida. Então, aqui vai estar falando as evidências do batismo no Espírito Santo, né? Que é a variedade de línguas, né? Línguas estranhas é um dos sinais, né, que a pessoa foi batizado no Espírito Santo. Por isso que é batizado no Espírito Santo, né? A pessoa está cheia do Espírito Santo, né? E não foi batizado com o Espírito Santo, mas sim nele, né? Então, conclusão. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição. Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar, com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas estranhas, né? Então, toda pessoa que aceita a Deus, aceita a Jesus Cristo, ela tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas. Porém, ter o batismo no Espírito Santo, né? Uma das evidências é o falar em línguas, certo? Então, ser batizado no Espírito Santo é uma coisa, ter o Espírito Santo é outra. Então, todos nós que aceitamos a Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Agora, ser batizado no Espírito Santo já é diferente, né? A pessoa precisa orar, buscar a Deus para ser cheio mais do poder de Deus, ter um revestimento de poder, que é isso que o batismo no Espírito Santo significa, tá bom? E ser cheio, né, do poder de Deus. Então, é isso aí. Tchau, gente. Compartilha aí, tá bom?